Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa live. Vou começar aqui me apresentando. Eu sou a Carmen Ferrão, presidente da 13ª Bienal do Mercosul, que vai acontecer no ano que vem, 2022, aqui em Porto Alegre. Nós vamos estar aqui nessa próxima 1 hora de live, eu e nosso curador Marcelo Dantas, que logo vai estar entrando para falar dos nossos projetos, da nossa percepção e do encaminhamento à Bienal do Mercosul. Claro que todas as bienais tiveram os seus encantos, mas essa nossa Bienal está nos sendo muito inspiradora. Ó, Marcelo já entrou. Tudo bom, Marcelo? Ai, que bom te vir aqui. Fico mais tranquila que deu tudo certo, porque live assim sempre nos deixa bastante ansiosos, não é mesmo? Então, seguindo o nosso assunto, nós preparamos essa 1 hora de live, dividimos em 3 momentos. Primeiro nós vamos falar do nosso tema, depois dos nossos espaços expositivos, e depois de um assunto de maior interesse, vou dar um pequeno spoiler, que é a nossa Open Call, mas isso Marcelo, com sua propriedade, vai explicar a todos. Antes de entrarmos no tema, eu gostaria de falar um pouco de como nós chegamos nesse tema. Quando eu fui convidada para assumir essa presidência pelo Gilberto Schwartzman, que deve estar nos assistindo, eu já imaginava um mundo da arte em transformação. Eu pensava isso, que foi antes da pandemia isso, mas eu tinha um sentimento, algo me dizia que nós precisávamos muito dessa transformação. E aí, pensando em quem poderia colocar em prática, transmitir esse sentimento, botar nessa próxima Bienal, isto tudo, e aí chegamos ao Marcelo Dantas, aonde o tema, essa arte em transformação, esse uso da tecnologia, isso tudo, um pouco antes da pandemia, era sentimento. Com a vinda da pandemia, ela se tornou numa realidade, uma realidade que foi transformando muitas coisas, inclusive a nossa comunicação, né? Hoje nós estamos aqui distante uns dos outros, mas totalmente sincronizados. Bom, então Marcelo, com sua sabedoria, a sua inteligência, a sua experiência internacional, soube muito bem transformar este sentimento num tema riquíssimo, profundo, imersivo, que nos mexe com a nossa emoção. Tema da Bienal é trauma, sonho e fuga. E isto remete a muitos sentimentos. Mas eu vou pedir então a Marcelo que entre e que fale sobre tudo isso que está realmente mexendo com todos nós. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Carmen. Prazer estar aqui, a gente de novo. Nossas discussões, só que agora é em público, né? Muito legal. O Anish Kapoor tem uma frase que eu adoro, que ele fala que os artistas conduzem a sua educação em público, né? Nós, curadores, também conduzimos a nossa educação em público, né? A gente aprende a cada etapa do que a gente faz. Muito pertinente o que você falou, quando você fala sobre arte em transformação, porque talvez 2 anos atrás essa discussão fosse pertinente. Só que 2 anos depois, a grande discussão é um mundo em transformação. Tudo se transformou, tudo mudou, né? E a gente está falando das coisas mais profundas, das coisas mais íntimas, das coisas mais verdadeiras de cada um de nós. E não há como a gente ser indiferente a isso. Então, eu acho que essa articulação, né, que eu acho que essa ideia do tema, ela é uma equação. É uma equação que fala de 3 territórios que formam uma espécie de triângulo, né? E o triângulo eu adoro, que é uma forma que forma sempre 180 graus, então seja lá o que você posicione, ela sempre se comporta dessa forma. E é um triângulo que se inicia com uma coisa que pode parecer óbvia, porque assim, a grande matéria-prima da arte através dos tempos sempre foi
uma espécie de trauma. Só que um trauma individual. Ou seja, a maior parte das pessoas faz arte porque não tem escolha, porque precisa fazer arte, porque algo lhe aconteceu que precisa fazer com que ela expresse aquilo para o mundo, que ela se interaja e trabalhe aquilo. Só que isso muda de figura quando acontece um trauma coletivo. E por que a gente está vivendo um trauma coletivo? A gente está vivendo um trauma coletivo. Primeira definição, o que é trauma? Trauma é alguma coisa que ameaça a sua existência. Só isso. Qualquer ato que ameace a sua existência se constitui como um trauma na definição psicológica. Né? Ou seja, qualquer pessoa que te agrida, qualquer fato, evento, qualquer coisa que seja maior do que você e que de alguma forma possa causar a você essa sensação de que a sua existência pode terminar por aquilo, é um trauma. Bom, não preciso dizer nada, mas todos nós, como humanidade, estamos vivendo um trauma coletivo. Ou seja, nós de fato temos algo que ameaça a nossa existência. Então, nós não mais estamos falando de apenas algumas pessoas absorvendo essa energia e tentando trabalhar ela simbolicamente, mas todos nós, público, criadores, artistas, curadores, gestores, empresários, empresas, todo mundo está vivendo uma situação traumática. Então, essa matéria-prima, que no passado foi, durante muito tempo, uma coisa que pertencia ao universo psicológico, passou a pertencer ao universo sociológico, passou a pertencer a todo mundo. Então, o trauma é o primeiro eixo dessa equação. O segundo eixo é uma coisa que eu acho absolutamente fascinante da gente pensar nesse momento em que a gente está vivendo, que é o acesso ao nosso subconsciente. Ou seja, através dos tempos, a gente sempre guardou o nosso subconsciente debaixo do tapete. Era aquela coisa, ou debaixo da coberta de noite, né? A gente sempre jogava essa coisa para o lado. Isso não importava, porque a gente tinha que tocar a vida, tocar o movimento, tocar o acontecimento. Eu desafio aqui as nossas, pelo menos 110 pessoas que estão nos vendo nesse momento, a me dizerem se elas tiveram algum ano das suas vidas em que elas sonharam mais do que em 2020. Marcelo, deixa eu te interromper dizendo que quando nós falávamos isso, eu vou te contar que eu tenho uma caderneta que eu comecei a anotar todos os sonhos. Então, quando nós chegarmos à Bienal, eu vou ver que isso já se transformou num livro. Será um livro. Mas é essa questão fundamental. Ou seja, é claro que o trauma tem como uma compensação natural o despertar do nosso subconsciente. Isso é lindo. Isso desperta todas aquelas vozes interiores que nós sempre tivemos, de alguma forma, mas que a gente negligenciava, que a gente deixava para o lado. Então o sonho veio à tona. Não é o sonho no sentido, o sonho da casa própria, o sonho do casamento. Não é esse sonho. É o sonho enquanto o território do imaginário, desse surrealismo, dessa capacidade de enxergar coisas, né, que só um outro estado de consciência permite. Então isso eu acho que é muito lindo, ou seja, porque isso também é coletivo, isso não é só dos artistas, é do artista e do público. Ou seja, eu estou tentando sempre estabelecer pontes de sensibilidade entre pessoas que criam, pessoas que observam essas criações e que de alguma forma se conectam com isso. Então o sonho é o segundo ponto desse triângulo. E eu acho que a gente poder trabalhar explicitamente o território do subconsciente, também de forma pública, também lidando com a dinâmica que isso carrega, é muito, muito, muito pertinente nesse momento, porque está todo mundo se lembrando e lidando com isso. O terceiro ponto dessa equação é algo que é muito pertinente. É o inconsciente que vaza, Otávio, é isso mesmo. O terceiro ponto pertinente é a ideia de fuga. Né? E fuga, ela é uma coisa simbólica, assim, eu adoro pensar nessa palavra, porque fuga, ela é uma estratégia, fuga é uma arquitetura. Fuga não ela é um escape, mas assim, o escape você precisa pensar nele racionalmente. Então as duas primeiras coisas, elas têm uma carga emocional muito forte. Né? O trauma é profundamente emocional, o sonho lidar com o subconsciente, mas a fuga não. A fuga é racional. A fuga a gente precisa pensar em como é que a gente escapa disso para uma nova situação em que a gente se sinta confortável novamente, mas que para isso a gente precisa edificar um novo mundo. E eu também me pergunto se todos nós que estamos aqui reunidos nesse momento, né, se nós não estamos todos os dias pensando a seguinte pergunta: como é que a gente sai dessa?
né? É uma pergunta que está latente em todas as pessoas, né? Ou seja, a gente precisa criar estratégias de pensamento que digam respeito à sociedade, ao meio ambiente, à psicologia, ao amor, à arte, ao afeto, às relações, de como as coisas acontecem, as relações econômicas, né? Como é que a gente viabiliza e como é que a gente arquiteta essa nova estratégia. E a arte, ela é, às vezes, muito inspiradora nesse sentido. Ela nos dá instrumentos para poder pensar diferente. E isso é muito, muito, muito rico. Então, a junção desses três temas nos oferece uma possibilidade de falar sobre o mundo que a gente está vivendo. Um mundo que é profundamente em transformação, um mundo que ninguém tem a fórmula, que ninguém entende, e que essa Bienal nasceu, quando você me fez o convite em julho de 2020, ela nasceu em plena pandemia, né? Então, ou seja, ela vai falar da arte que foi feita a partir desse ponto. A gente precisa entender que 2020 é o início de um novo século, né? Tudo aquilo que vinha acontecendo até então era a evolução do século XX. 2020 absolutamente é rompedor. Ele abre possibilidades de a gente pensar tudo de forma diferente. Ou seja, todas as nossas relações econômicas, de deslocamento e tudo mais, se tornaram, de certa forma, obsoletas. E a gente precisa edificar uma nova forma. Então, a Bienal é uma plataforma para discutir esse novo tempo com base no impacto que o fez se iniciar, transformar, e dar elementos para a arte e para as novas cabeças que estiverem chegando no mundo da arte expressarem uma nova poética, para a gente poder saber quem a gente é no século XXI. Certamente, né, Marcelo? Os artistas devem estar produzindo em grande escala e este momento é altamente inspirador dentro dos três temas. Certamente nós teremos obras muito reflexivas, inspiradoras e principalmente, eu acho que a arte contemporânea nos traz aquilo do compartilhamento. É isso que nós estamos imaginando na nossa Bienal, né? Compartilhamento, a construção coletiva, isso de nós estarmos desde agora podendo trazer todas as pessoas para nos ouvir, interagir, ver como é que nós estamos pensando. É um momento de colaboração, então é uma construção conjunta. Acho que isto é algo muito motivador no momento onde nós temos vários olhares e nós queremos que as pessoas olhem e que consigam, através da nossa Bienal, ter realmente algo que seja, será em Porto Alegre, mas nós queremos que seja mais do que isso. Porto Alegre vai sediar a nossa Bienal, mas a Bienal é construída por todos nós, pelos artistas, pelos patrocinadores, pelas comunidades, por tudo. E então, eu acho que agora nós temos que falar também um pouco dos espaços expositivos que nós estamos vendo, pensando, né? Então, o Marcelo esteve a semana passada aqui em Porto Alegre e visitou vários locais. Quando nós começamos a conversar, eu digo, Marcelo, nós temos espaços aqui em Porto Alegre que estão distantes, às vezes, das pessoas, as pessoas não conhecem e nós precisamos abrir essa oportunidade. Novos espaços também surgiram. Então, as coisas vão se complementando e vão se criando. Então, nós vamos ter exposições no Iberê Camargo, nós vamos ter no nosso querido Margues, nós vamos ter no Memorial do Rio Grande do Sul, no Santander Cultural, vamos ter uma arte pública, que isso eu acho muito interessante, as pessoas poderem conviver com a arte, todas as experiências que eu tive, né, Marcelo, eu te relato isso, porque desde a primeira Bienal eu sempre tive esse olhar de que são momentos transformadores, são momentos inspiradores e que isso serve para todos os públicos. As pessoas se aproximam de algo que desperta um jeito de ser melhor.
Então, nós acreditamos muito nisso. E 2 espaços que vêm aí como novidade, que é a Cripta da Catedral, que é um espaço belíssimo, belíssimo da nossa cidade, e também o Instituto Caldeira. O Instituto Caldeira é algo maravilhoso, as pessoas não conhecem ainda. É um espaço de 22 mil metros quadrados, localizado no bairro Navegantes, e que está sendo feito lá um espaço de inovação. Foi feito por 40 empresas fundadoras e é um instituto de inovação aonde temos a PUC, a URGS, a Unicinos e estão surgindo labs interessantíssimos. Então, Marcelo, eu gostaria que tu falasse da tua experiência, que nós contássemos para quem está nos assistindo, o que tu viste nesses espaços, que emoção tu sentiu quando entrasse nesses espaços, porque é muito disso que nós queremos mostrar para as pessoas o ano que vem. Sim, eu acho que Porto Alegre é uma das cidades do Brasil com um dos melhores equipamentos culturais que nós temos a oferecer. Ou seja, é uma cidade que tem um museu que foi desenhado para ser museu, que é o caso do Iberê Camargo e do Margs. A gente tem espaços adaptados muito poderosos, como o Farol Santander. A gente tem um eixo fascinante, pedestre, né? A cidade que não tem espaço pedestre não é cidade. Ou seja, o que torna a cidade é a sua esquina, é o pedestre, é o encontro, é a oportunidade, é essa capacidade. E eu acho que uma Bienal precisa necessariamente ter arte pública, porque a Bienal é aquele momento em que as artes visuais vazam de um pequeno gueto para a sociedade como um todo. É o momento em que ela, de fato, se torna capilar, que ela se penetra por toda a sociedade. Então, interessa, sim, que o office boy, que o morador de rua, que o executivo, que o vendedor do McDonald's, que todo mundo tenha alguma relação com a arte durante aquele período, né? Que se torne, na realidade, uma plataforma de entrada e de acesso à discussão. Que você fala assim, mas isso é arte? Se você faz essa pergunta, está ótimo. Porque a arte, uma das principais funções da arte no mundo é exatamente essa pergunta. Mas isso é arte? E toda vez que você faz essa pergunta, você expande um pouquinho mais o território do que a arte pode ser. E a arte cresce, e a arte se aumenta, e a arte se relaciona com mais e mais pessoas. Então, essa é uma parte, é uma das belezas de quando a gente faz as intervenções públicas. E a gente vai estar convidando artistas para entrarem por dentro desses espaços e descobrirem a cidade e criarem intervenções. A gente tem uma nova ala na orla, né, do Rio, que é bem fascinante, que é ali o Embarcadero, a usina do gasômetro e toda aquela área da orla. E essa área, ela imediatamente ela se confunde com a Rua dos Andradas, que vai até o mercado, ao mercado municipal, ali no centro, né, e mercado público, e ele cria, na realidade, um eixo pedestre fascinante. Aí você tem esses achados de Porto Alegre que são muito lindos. A Cripta da Catedral é o que eu chamo de os segredos mais bem guardados da cidade. Está ali, né, na boca do gol, na frente de todo mundo, e ninguém conhece. Debaixo da Catedral, que faz 100 anos esse ano, faz 100 anos o início da construção. Né? E ele, de repente, aparece um espaço mítico, né, por debaixo da Catedral. Né? E esse advento fascinante que foi o Instituto Caldeira, que é um lugar, que é uma antiga fábrica da Renner, que foi transformado num centro de inovação, mas que tem espaços expositivos generosíssimos. E a gente pretende ocupar esses espaços de forma muito contundente. Então a gente estabelece um eixo que vai praticamente do aeroporto até o Iberê Camargo, ou seja, ocupa realmente o eixo principal da cidade, e cria pontos de inflexão, pontos de conexão com a população de várias formas. E a gente quer que a Bienal fale várias línguas e várias linguagens artísticas, que seja acessível, que tenha uma porta de acesso às pessoas que não conhecem a arte, mas que querem se aproximar disso e que sintam-se bem-vindas nesse processo, mas também que tenha arte inovadora, ousada, que puxe os limites, que gere fricção, que gere inquietação nas pessoas. Porque uma Bienal serve para isso, uma Bienal serve para abrir cabeças, uma Bienal serve para expandir possibilidades, uma Bienal serve para aumentar as relações que a arte, daquilo que a arte pode servir
para dentro da sociedade. E então a gente tem um mapa muito lindo. Posso até mostrar umas imagens, se vocês quiserem. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, isso ia ser bacana, Marcelo. Essas imagens contam muito disso. Será que a gente consegue projetar? Acabei de me dar conta de uma coisa engraçada. Eu achei que eu conseguia, mas na realidade eu só consigo... Talvez eu consiga. Peraí, acho que eu consigo sim. Peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se... É porque só quando eu gero a live que eu acho que eu consigo ter a opção de mostrar imagens. Não, assim, só consigo fazer esse tipo de coisa aqui. Né? É coisa de curador, hein? Essa improvisação da live é muito boa, né? Acabei de Mas, Marcelo, só pegando o teu gancho assim, de cidade, né? Vou falar um pouquinho assim. Eu tive a oportunidade de 2 vezes a Veneza, a Bienal de Veneza. Sim. E quando eu estava lá, algo que surgia em mim era uma vontade, além de conhecer as mostras, as exposições, também de consumir a arte, de também poder conhecer galerias, de também poder me aproximar disso. Isso também está no nosso radar, é um projeto que faz parte do sonho. Aí a gente entra com o nosso tema sonho, não só para o desenvolvimento e a criatividade dos artistas, mas também aquilo que a gente pode sonhar e criar na nossa Bienal. Então, o envolvimento com as galerias de arte. Sim. Vamos chamar todos para participar, que durante este período da Bienal, as galerias estejam mais do que nunca abertas a receber as pessoas, que possam trazer um olhar para a cidade e vamos transformar isto juntos dentro do espírito de visitar as exposições, despertar emoção nas pessoas para olhar diferentemente para a arte, mas também de poder consumir arte. Que isso é uma coisa muito legal e isso não significa que seja algo inacessível, porque às vezes se fala em arte de uma maneira longe, distante. Não, isso tem várias maneiras de poder nos aproximar. Eu acho que isso é algo muito forte, tanto em ti quanto em mim, na diretoria, em todos que estamos envolvidos, é fazer com que todos façam parte desse momento e que Porto Alegre seja transformada durante este período na capital mundial da arte, da cultura, levarmos gastronomia, levarmos um turismo diferenciado, e esse olhar que está tão latente em todos e que tanto a gente precisa neste momento. Te interrompi aí, não sei se tu conseguiste achar as imagens. A rede, né, que constrói o mundo da arte é composta por artistas, instituições, galerias, colecionadores, público, e o poder público também. E eu vejo, na realidade, como a articulação de todos esses vetores dentro do processo como fundamental. E é uma coisa muito importante, ou seja, a ideia do colecionador, ela tem várias escalas, né? Porque hoje a gente está vendo isso mudar no mundo completamente, ou seja, no passado a gente falava do colecionador como uma espécie de mecenas, né? Aquela pessoa que tinha muito dinheiro e gastava um tanto de dinheiro em arte. Hoje a gente está falando do colecionador, é um cara que pode ser um colecionador de NFTs, né, que são esses Non-Fungible Tokens, que é arte digital online que você pode comprar por $5. Né? E você pode ser colecionador único daquilo. Ou seja, essa tangibilização, essa expansão do território, do que é a figura da pessoa que valoriza, porque o colecionador nada mais ele é uma pessoa que ama a arte, mas ele é, acima de tudo, uma pessoa que valoriza a arte. Né? Ao dar valor à arte, ele dá status social para que aquilo possa ter reconhecimento entre as outras partes. Então ele é um personagem muito importante. Mas eu acho fascinante, quando eu penso no colecionador, que a maior parte dos grandes colecionadores que eu conheci começaram colecionando com idades tipo 12 anos de idade, né, e com orçamento de $10. Né, e são grandes colecionadores. Assim, eu sei, você pega assim, um Pedro Corrêa do Lado, que reuniu 100 mil documentos e fotografias através do tempo, começou a colecionar com tipo 12 anos de idade, com $10. E essas transformações que as pessoas, de alguma forma, fazem, elas refletem esse amor
né, esse vínculo com aquilo que é o território do simbólico. E eu acho que isso é muito desafiador, isso é muito bacana, e a gente tem que ativar esse círculo de relações. Ou seja, não é apenas uma coisa papai, mamãe, filhinho, etc. e tal. É uma coisa um pouco mais complexa, que é um jogo dinâmico, em que todos os players precisam ter um papel dentro disso. E seja na menor escala, seja na maior escala, seja o grande corporação, seja o pequeno colecionador juvenil, né? Seja o múltiplo como peça, seja aquilo que é um pôster que as pessoas se relacionam com. Mas, acima de tudo, o que você quer é que as pessoas abracem essa bandeira de que a vida é melhor com arte. Com certeza. Outra experiência minha, há uns 2 anos atrás, eu fui a Málaga, estava visitando a cidade quando eu fui impactada por uma exposição chamada Van Gogh Alive, e eu entrei naquele espaço e era a arte com tecnologia, e aquilo tinha música, tinha as obras de uma maneira colocada diferente. Então, a sensação sempre é assim: os museus não podem ir, muitas pessoas não podem ir no museu convencional. Como essa arte chega até nós? E acho que isso é algo que está nos inspirando bastante para fazer com que esses espaços, com que o tema, com que tudo tenha uma interação e nós possamos chegar a maior número de pessoas. É bastante ambicioso, mas envolver as pessoas neste mundo me parece muito positivo, faz bem para o coração, faz bem para a saúde no geral, quanto tanto estamos precisando. Tomara que nós já tenhamos o maior número de pessoas vacinadas o ano que vem, essa é a nossa crença, e que nós possamos fazer realmente a Bienal com todos os espaços que desejamos e com tudo que a gente imagina. Mas só para informar também, para quem está nos assistindo, nós temos datas incríveis o ano que vem, né? Nós temos 250 anos de Porto Alegre, 200 anos da independência do Brasil e 100 anos da Semana de Arte Moderna, que iniciou em São Paulo com um movimento artístico fantástico, e daí temos Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, e por aí vai, é um movimento que transformou, e junto com isso a arte contemporânea vem cada vez mais tomando conta da nossa vida, do nosso dia a dia. Ô Marcelo, eu acho que agora a gente podia falar um pouco sobre o Open Call. Então, eu acho que aí é algo... Sim, deixa eu te pegar assim num gancho que é bem importante, assim, que acho que leva ao Open Call. Essa relação de arte, tecnologia, novos materiais, novas mídias, novos processos, novas dinâmicas, é a base do que uma Bienal deve fazer. Ou seja, uma Bienal tem que olhar para territórios em que a arte, como linguagem, pode se expandir. Ou seja, a gente tem que fomentar esse encontro. Ou seja, a Bienal não é um salão, a Bienal é uma outra coisa. A Bienal ela é a hora que você empurra a barra, em que você vai para esse novo território, que pesquisa essas possibilidades. E eu acho que existe uma coisa que aconteceu na nossa relação enquanto sociedade com a tecnologia nos últimos tempos, em que a gente mudou. Ou seja, a tecnologia já está nas nossas vidas há muito tempo, sempre como um coadjuvante, sempre como algo que nos assessorava na vivência da vida. De repente, de uma hora para outra, ela se transformou no protagonista. E ela ganhou um ponto central na existência de quem nós somos, de como a gente se relaciona com as pessoas, de como a gente se comunica e, acima de tudo, de como a gente se expressa. Então, é meio que inevitável que a gente traga a transformação da tecnologia para dentro do processo criativo de interpretar esse novo tempo. Ou seja, a gente precisa necessariamente entender que essas ferramentas não apenas mudaram a maneira de fazer as coisas, elas mudaram as coisas. Elas mudaram quem nós somos, elas mudaram como a gente se sensibiliza. Então, a Bienal tem como plataforma muito importante a inclusão de formas de expressão que incluem as novas tecnologias e as novas linguagens como uma das missões que norteiam o nosso trabalho. Ou seja, a gente quer ver as pessoas se relacionando com os novos meios e sendo capazes de expressar através disso. Por isso, a gente tem um
A gente tem um Open Call porque eu acredito que a nova interpretação dessas linguagens virá através de novas pessoas. E as novas pessoas, elas não vão aparecer espontaneamente na porta da minha casa. Elas vão precisar ter uma plataforma em que elas possam chegar até a curadoria, a que a gente possa entender. Então, a gente está criando um negócio realmente novo. Deixa eu contar para vocês, porque isso é muito legal. É um projeto mesmo. Um projeto que vai durar 18 meses e que é bastante estruturado e que dá um jeito de mudar o mapa das coisas. Ele começa com uma parceria que a gente está criando com o Instituto Ling, de gerar uma formação com as pessoas poderem aprender novas possibilidades da arte, da tecnologia, das novas mídias, da expressão dentro desse novo tempo. Um curso teórico, gratuito, aberto para todo mundo, vai acontecer online, você pode fazer de qualquer lugar do mundo, não tem problema nenhum, e vai ter uma série de palestras. Já começou isso na semana passada, quando eu fiz uma palestra, a primeira aula desse curso, mas ele vai se estender. Isso está aberto a todas as pessoas. Durante esse tempo, nós vamos receber vamos receber projetos, ideias, que serão analisadas sem análise de portfólio. Eu não quero saber o que você já fez antes, eu não quero saber qual é a sua raça, eu não quero saber qual é o seu gênero, eu não quero saber qual é a sua origem nacional, eu não quero saber nada disso, eu não vou olhar para essa informação, eu não terei essa informação. Eu vou apenas olhar as suas ideias. No final, a gente vai descobrir qual é a representatividade que essas ideias têm em relação à sociedade. Mas aí a gente vai olhar isso. Mas antes de eu te dar o resultado disso, você vai ter uma segunda oportunidade, uma parceria extremamente poderosa que está sendo criado com o Tecnopuc. O Tecnopuc e o Tecna, que são, e mais outros instrumentos que a gente está aumentando e potencializando, a gente vai dar oportunidade às pessoas de trabalharem em laboratórios e estúdios e ateliês topo de linha no planeta. Eu não estou brincando. A gente está falando de estúdios de filmagem, computação gráfica, animação, pós-produção, som, impressão 3D, novos materiais, técnicas ancestrais, design, vidro, todas as possibilidades que a gente conseguir oferecer enquanto instituição de reunir esses recursos industriais, tecnológicos, artesanais, de comunicação, digitais, etc. e tal, para as pessoas, para elas terem experiências imersivas, né, com essas técnicas. No final desse processo, né, 20 pessoas serão escolhidas, né, para poderem fazer projetos usando essa infraestrutura, tendo recursos para fazer isso com decência e que vão resultar num espaço fascinante, que é um espaço de milhares de metros quadrados, com pé direito alto, luz natural, lindo, do Instituto Caldeira, aonde a gente vai poder ver, né, essa nova arte florescer. Só que a gente não está... É realmente um caminho, né, bonito, em que a gente te habilita teoricamente, a gente te reconhece pela sua ideia, não por qualquer outro critério, a gente te dá meios técnicos para fazer isso, a gente te dá recursos para fazer isso. E você pode ser um garoto de... Vai ser surpreendente, porque como eu não saberei nada sobre a pessoa que vai aplicar nisso, você vai aparecer uma criança de 12 anos, ou uma pessoa de 98 anos, ou um índio, ou o que for, né? Ou um coletivo de pessoas que trabalhem dentro de alguma comunidade, etc. e tal, eu não saberei, nem eu, nem ninguém da nossa equipe curatorial. Nós vamos ter que ser capazes de interpretar isso e dar os meios para que essas ideias se transformem em ideias reais. Eu acho que isso é a ansiedade de todo mundo, né? Ou seja, não só encontrar meios econômicos, mas encontrar meios técnicos, encontrar meios teóricos. Nós vamos fazer uma série de palestras com top pessoas do planeta para falar para essas pessoas sobre novos materiais. Eu quero ver arte que utilize cogumelos, eu quero ver arte que utilize kombucha, eu quero ver bactérias, eu quero ver som, imagem, todo tipo de coisa, todas essas coisas que de alguma forma foram estão, às vezes, fora do alcance, né, poder fazer isso. Pessoas do mundo inteiro podem fazer. A gente vai ter um recurso, é um recurso limitado, mas que permitirá que a pessoa, se ela realmente tiver coração e vontade de fazer, adentrar dentro desse território. E essas pessoas não serão tratados como
jovens artistas. Eles serão tratados com a mesma categoria das grandes estrelas que nós estamos tratando da Bienal. Ou seja, nós vamos dar o respeito, o espaço, as possibilidades que todas as pessoas terão para realizar ideias. E vão ser reconhecidos como da mesma forma. Ou seja, isso é muito bonito. Ou seja, existe uma plataforma de acesso, uma plataforma de você poder chegar dentro da Bienal e acontecer dentro da Bienal. É para isso que ela serve, mas que ela vai muito além apenas das minhas relações de conhecimento. Ela se permite que isso aconteça para que todas as pessoas... Só assim vai surgir, de fato, uma arte do século XXI, se a gente der uma oportunidade para que ela floresça. A gente está fertilizando em Porto Alegre esse solo para que essas sementes brotem. E o nosso pensamento tão apaixonado, né, por toda a história da Bienal nesses anos todos, por nós mesmos, né, Marcelo, por estarmos assim fazendo tudo isso num momento tão ímpar da nossa vida, do nosso mundo, de momentos que nós não imaginávamos passar, mas transformar isto. Acho que nós podemos ser transformadores para um outro olhar, para um outro mundo, e nós temos quase que um dever de retribuir a todos os artistas, a todos que estão neste momento, nos deixando em vários momentos de isolamento mais felizes através da música, através da visitação nos próprios museus do mundo, que hoje a tecnologia nos proporciona, em isolamento, visitarmos outros museus através de outras plataformas. Então, acho que o nosso tema da Bienal, o sonho para mim é algo que me toca muito. Nós falamos em nós, mas particularmente, assim, o sonho é algo que acredito muito que se nós não tivermos esse olhar à frente, este sonho em realizar, nós não conseguimos buscar outras pessoas, nós não conseguimos motivar com que as pessoas se engajem nessa proposta e nessa ideia. Eu recebi aqui que várias pessoas, vários artistas, várias pessoas estão querendo mais informações sobre o Open Call. Então, aqui mesmo no Instagram, nós estaremos informando a todos. Vão falar, mas a imprensa e tudo vão falar sobre isso. A partir mais ou menos do meio de abril, a gente vai estar lançando o edital. Exatamente isso. Então, Marcelo, eu acho que esse espaço aqui fica para que nós possamos lançar para várias comunidades, tanto as comunidades, a cidade em si, a comunidade artística, as pessoas do mundo inteiro, a intenção e a boa intenção e a maravilhosa perspectiva de se construir a 13ª Bienal com todos esses pilares. Um pilar de inovação, com um pilar de novos artistas, com o pilar do compartilhamento, da colaboração, porque falamos muito em colaboração, economia criativa, mas agora sim, vamos ver como isso vai se concretizar. Por isso, nós queremos todos juntos, poder público, as marcas, as empresas que consigam olhar isso, o valor que é em se envolver numa mostra de arte, principalmente em uma Bienal. Nós estamos já nos encaminhando para o final. Eu queria ver contigo se tu tens mais alguma coisa para colocar. Eu acho que queria... Fala um pouquinho sobre os labs, que eu acho que nós temos uma riqueza. É muito rico isso é muito bacana. Quer dizer, o que a gente está olhando é que foi instalado nos últimos 10 anos uma infraestrutura de pesquisa, de tecnologia, de inovação, de infraestrutura para os setores de inovação tecnológica, audiovisual, etc., em Porto Alegre, que são exemplares. Somado a isso, a gente está detectando que o Rio Grande do Sul tem um potencial industrial e artesanal muito, muito, muito forte. Ou seja, aí é um lugar da metalurgia, é um lugar do vidro, é um lugar de novos materiais, de pesquisas no campo da biotecnologia. Ou seja, todas essas coisas são
novos instrumentos para a gente tentar definir o que pode ser essa nova arte. E eu adoraria ver isso acontecendo de forma colaborativa, ver gente de diferentes lugares, né, arregaçando as mangas para tentar criar novas linguagens para a arte. E essa é uma oportunidade rara, porque você não vai ter normalmente acesso a essas ferramentas de forma muito fácil. E a Bienal está criando todos os vínculos e os laços para permitir que isso aconteça. Então, eu vejo isso como, para um jovem artista, ou para alguém que, na realidade, queira surgir com algo de novo em termos de linguagem, mas que precisa poder experimentar e desenvolver, como uma coisa realmente única. É uma formação, é muito mais, ou seja, você vai sair dali com algo, com uma potência muito maior, e você vai estar dentro de um time de grandes estrelas. A Bienal, ela tem um vínculo muito bacana com a sociedade do Rio Grande do Sul e com o mundo das artes. Ela é uma instituição reconhecida, ela já está estamos indo para a 13ª edição, né? Vão ser 26 anos desse trabalho, que permitiu com que vários artistas hoje que estão em grande evidência no mundo tenham surgido para o mundo das artes a partir da plataforma da Bienal. Então, ela junta essas duas coisas, ela junta uma vitrine muito poderosa para o mundo das artes, uma vitrine para a sociedade e para o reconhecimento, mas agora se soma a isso um músculo, né, de capacidade de realização muito, muito poderoso, com espaços muito inspiradores. Eu esqueci de citar um espaço que eu fiquei absolutamente encantado na minha última visita em Porto Alegre, que é a Casa de Cultura Mário Quintana, né, que também é um espaço lindo, com possibilidades maravilhosas, né, que está dentro do eixo da Avenida dos Andradas, todos esses cantos, assim, e as surpresas que a cidade vai te oferecendo, né, porque Porto Alegre é uma cidade que ela tem uma relação muito forte, né, com seus cidadãos, ou seja, as pessoas têm um vínculo afetivo muito criado. A Bienal, quando começou, ela aconteceu ali nos galpões do Cais do Porto, né, e foi uma descoberta para a própria cidade a experiência de estar do lado desses lugares e descobrir a sua relação com o Guaíba, né? Isso é muito bacana. Ou seja, o que a gente está fazendo agora é expandir esse olhar para olhar a cidade em outros lugares também. Então, além das questões que dizem respeito aos artistas e à arte, ela também vai dizer respeito a como a gente navega e descobre, né, as ramificações urbanas que fazem uma cidade acontecer. Então, eu hoje tenho a certeza, eu conheço Porto Alegre há muitos anos, já fiz vários projetos aí, mas tenho um vínculo emocional muito forte com Porto Alegre, mas eu hoje tenho a certeza de que quem for visitar a Bienal em todo o seu mapa e todo o seu percurso vai construir novos vínculos afetivos com a cidade. E ao construir esses novos vínculos afetivos com a cidade, você passa a amar a cidade de uma outra forma e a preservá-la também. Então, isso também é um papel importante. E projetar a cidade para o resto do mundo. Ou seja, a capacidade de você olhar em Porto Alegre como um lugar que seja um lugar matricial, um lugar onde a cultura origina. Não é que ela acontece em Porto Alegre. A gente não quer fazer uma filial de alguma coisa importada em Porto Alegre. A gente quer que essa coisa se manifeste ali como com a sua originalidade. Que você pode... Não, Porto Alegre é um lugar que realmente tem algo a contribuir para isso. E isso é muito, muito, muito bacana. Eu acho que a Carmen está tendo uma visão ousada de querer fazer realmente uma coisa marcante. Eu acho que é importante citar que a gente vem de um jejum, né? Porque, de fato, quando em 2022 terão sido 4 anos desde a última Bienal que teve um aspecto presencial, porque a última Bienal não pôde por causa da pandemia, mas não é só a Bienal, quer dizer, toda a nossa vida cultural nos últimos anos foi drenada, nós estamos vivendo um grande jejum de cultura. Então, eu acredito que em 2022, no momento em que o Brasil vai estar, essas coisas todas que você falou, 250 anos de Porto Alegre, 200 anos da independência, 100 anos da Semana de Arte Moderna, todas as transformações políticas, econômicas, de saúde e tudo mais que a gente vai estar vivendo, de alguma forma, eu acho que vai vir uma enorme sede, uma enorme fome pelo conteúdo que a Bienal puder oferecer. E eu espero que a gente consiga entregar isso para as pessoas de forma singular. Que bacana, Marcelo. Olha, muito, muito boa essa nossa conversa. Queria também registrar, te dizer, amanhã é aniversário de Porto Alegre.
né? Então, 249 anos da nossa cidade, mas só para encerrar, queria dizer assim, a nossa crença pelo compartilhamento. Nós vamos ter artistas internacionais, então, os artistas internacionais que farão parte de todos esses outros espaços, juntos com os novos artistas, olha a dimensão que isso cria e a maravilha que é nessa troca também, porque nós estamos vendo novas descobertas, novos olhares, novos espaços, novos artistas, mas também os artistas muito famosos, importantes no mundo da arte vão estar aqui. Hoje nós não podemos falar ainda, dar o nome dos artistas, isso na próxima live, né, Marcelo? Uhum. Com certeza as pessoas vão estar bastante curiosas para saber de tudo isso, mas a Bienal está se construindo, a Bienal está usando também deste momento para ter esse olhar construtivo que vai culminar o ano que vem, quando nós abrirmos, dia 15 de setembro, a nossa Bienal. Ela dura sempre 2 meses. Vamos ter também um espaço especial para fazermos uma homenagem aos 100 anos modernos, como foi falado aqui. E isso envolve muito o projeto pedagógico. Haverá... Isso sempre foi um pilar importantíssimo da Bienal, e nós vamos agregar junto com isso todas as escolas, a visitação das escolas públicas, das escolas particulares. Então, a imensa oportunidade também de se criarem novos artistas, porque isso também começa a desenvolver o gosto na infância, na escola, no conhecimento, e isso não é só um interesse da nossa cidade, é um interesse do Estado, do país, do mundo, porque nós acreditamos nisso. O mundo caminha para um novo momento, um novo formato, e a tecnologia, não só na arte, mas a tecnologia está proporcionando de uma maneira muito ampla a educação, a informação. Então, as pessoas de qualquer lugar do mundo podem estar compartilhando conosco. Isso é extremamente motivador, é uma ampliação de visões, é uma ampliação de perspectivas, né? E eu acho que tudo no mundo tem a hora certa, eu acho que essa vai ser a hora. Carmen, você falou uma coisa agora, e acho que eu vejo as pessoas aqui comentando sobre a questão do educativo, que acho que é bem importante. Eu não vejo o educativo como uma visita guiada. Eu nunca achei que isso é o que importa. Eu acho que as pessoas não precisam de visitas guiadas apenas para coisa. Eu acho que, na realidade, a Bienal, isso está bem marcante, assim, a primeira ação pública da 13ª Bienal do Mercosul foi uma aula. Né? A primeira coisa que nós estamos fazendo é um curso. Nós estamos entendendo educativo de uma outra forma. Nós entendemos educativo como uma formação, como habilitação, como capacitação, como permitir às pessoas a terem plataformas para se expressar. E eu gostaria que isso fosse estendido, né, ao máximo possível a todo mundo. Né? Não só as escolas, que, claro, estarão lá, estarão absolutamente representadas e tratadas e tudo mais, mas enquanto processos de capacitação. O que mais interessa numa Bienal é que, se a cada Bienal a gente produzir um grande artista, a gente já fez uma diferença enorme para a arte. Ou seja, cada vez que a gente abre cabeças e habilita pessoas a se sensibilizarem para a arte continua a existir. E a sociedade continua a respirar. Então, não é sobre apenas pegar as crianças e fazer uma visita educativa, visita guiada, olha esse quadro, olha essa cor, olha aquilo, etc. E tal. Eu não vejo assim. Eu acho que é o ato formador de tudo que a gente está fazendo. A gente começa a Bienal 1 ano e meio antes, com um curso, com aulas, com projetos, com capacitação, e a gente estende isso até o final do processo. Ou seja, a nossa visão de educativo é que tudo é um grande projeto educativo. Não é que o projeto educativo é uma coisa que se acopla
a uma exposição de artes plásticas. Eu não quero que o projeto educativo seja uma visita guiada ao Salão de Porto Alegre. Definitivamente não. O projeto educativo tem que ser o processo de concepção e desenvolvimento da Bienal será formador para gerar novas e melhores cabeças para a arte no mundo e para todo o mundo que a gente conseguir atingir. E eu acho que também vai ser muito importante que a gente vai utilizar as plataformas digitais, as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Twitter, o que for, para tornar esse processo o mais transparente possível, para que mesmo que você não esteja diretamente com ele, você consiga aprender, se inspirar, se habilitar em alguma coisa que o processo consiga te oferecer. Então é isso que a gente quer. Tu sabe, Marcelo, que às vezes as pessoas, eu ouço assim, mas eu chego na frente de uma obra, não entendo. Como é que eu analiso, como é que eu sei? E um dia eu vi um depoimento que eu achei muito legal, não tem essa explicação, é aquilo que tu sente, Sim. É aquilo que te provoca, é aquilo que te inspira. Então, tudo isso é educação, tudo isso é transformador, né? Então, essa oportunidade, nesses momentos, eles são únicos, né? E cada um aproveita isso da maneira melhor, cada um usa dessas oportunidades para fazer a sua vida diferente, para que, se a gente, ao encerrar esse nosso projeto da Bienal 13, além dos artistas conseguirmos olhar e dizer valeu tudo que nós fizemos, e isso é um conjunto, é construído por todos, nós vamos estar nos sentindo muito mais felizes e quase, não é dizer a missão cumprida, porque aí vamos ter outras, né? Isso, uma coisa vai motivando a outra. Mas então, gostaria de encerrar aqui, dizendo que foi muito legal esse nosso momento de podermos falar, algo bastante descontraído, e nós vamos ter outros momentos, né, Marcelo? Essa é a ideia de conforme a Bienal vai se construindo, nós vamos informando, nós vamos trazendo as pessoas juntos para construírem. A sociedade vai construir, todos juntos vão construir. Então, convidamos a todos também para ficar ligado nas nossas redes sociais, no Instagram, que vai ter uma participação bastante ativa do Marcelo, dos curadores adjuntos e de todos, despertando um interesse, para que todos possam cada vez mais estar juntos. É bom dar nome aos curadores adjuntos. A Carolina Laureano, a Laura Catani, a Tarsila Riso, o Munir Cante, ou seja, todas essas pessoas fazem parte dessa equipe fundamental, né, além da equipe da Bienal, que é espetacular. Nossa diretoria, o nosso conselho, toda a nossa fundação. Então, foi ótimo esse nosso momento. Queria me despedir aqui, deixando um beijo, um abraço carinhoso. Beijo para ti, Marcelo. Beijo. Um beijo para todos. É isso, nós vamos virar o mundo de cabeça para baixo. É essa a intenção. Tá bom. Um beijo, tá ótimo. Tchau. Beijo grande. Tchau, tchau.